Boa noite, queridos, que a paz esteja com todos. Grande alegria, mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus. Temos um momento de comunhão, falando das coisas do alto, louvando a esse Deus tão maravilhoso. Estamos com muita saudade de vocês, saudade de estar perto, de cultuar junto, né? Não é a mesma coisa. O toque é tão importante, né? E nesses dias nós temos visto ainda mais o quanto é importante. Por isso que o salmista Davi diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque é muito importante a unidade dos irmãos, estar juntos no mesmo lugar, celebrando a Deus, adorando a Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Mas hoje nós temos a oportunidade de viver esse tempo, e para que não venhamos nos afastar um dos outros e de Deus, a tecnologia de alguma forma nos aproxima, de alguma forma nos possibilita estar falando com vocês. E nessa noite eu quero ler com vocês, que está no livro do profeta Isaías 64, uma promessa para mim e para você. Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós temos esperado nele. Eu sei que talvez você se sinta nesse tempo parada, sem muita atividade, parado, sem fazer as coisas que você tinha costume. Algumas pessoas dizem assim: eu estou me sentindo muito inútil, muito parado, muito sem ação, sem trabalho. Mas esse texto diz que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando por nós. Ele não parou de trabalhar nem um dia, ele não deixou de operar nem um dia. Ele está trabalhando por mim e por você. E essa é a nossa segurança, essa é a nossa confiança, e é nessa confiança que nós temos caminhado todos os dias. Ele está trabalhando por nós. Grandes coisas o Senhor está preparando para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo, louvar o seu nome por tudo que ele já fez em nossas vidas, por tudo que ele tem feito, por esses dias que ele tem nos cuidado, nos guardado, e por aquilo que ele ainda fará, porque ele ainda fará grandes coisas pela nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome nessa noite. Queremos declarar a tua santidade. E assim como o profeta Isaías declara que nunca se viu, nunca se percebeu um outro Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam. Essa é a minha confiança. Eu sei que o Senhor trabalha por nós. Eu sei que o Senhor guerreia por nós. E o Senhor nunca perde uma guerra. O Senhor nunca deixa, Senhor, que um inimigo veja o Senhor pelas costas, porque o Senhor está sempre lutando em nosso favor, e o Senhor é sempre vencedor em todas as batalhas. E nessa noite nós queremos ter um tempo de adoração diante de Ti. Nós queremos prestar o culto ao Senhor, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno em todo o tempo. E ainda, Senhor, que a terra trema, ainda que os montes se abalem, o Senhor permanece fiel em todas as coisas que o Senhor nos prometeu. Por isso nós te adoramos, por isso nós te bendizemos nessa noite, Deus. E declaramos que o Senhor é bem-vindo neste lugar. A casa é tua, a minha casa é tua, a casa dos meus irmãos é tua. Pode entrar, Senhor. Enche nossas vidas com a tua presença. Esvazia-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é teu, para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo cada dia mais, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim.
sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos, Senhor, a nossa casa para o Senhor entrar. Não entrar somente como uma visita que vem e já vai embora, mas como aquele que vai ficar, como aquele que manda, como aquele que determina. Entra, Senhor, nessa noite em cada casa, na vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Entra, Senhor, transformando as vidas, mudando os corações. Se hoje, Senhor, alguém está angustiado, abatido, entristecido, que o Teu Espírito Santo venha trazer alegria, venha trazer gozo, venha trazer contentamento. Que o Teu Espírito Santo seja suficiente em nossas vidas nesse tempo, Senhor. Que possamos ser cheios da Tua presença de maneira que os nossos sentimentos não nos dominem, não nos derrubem, em nome de Jesus. Nós queremos quebrar os nossos vasos diante do Senhor nessa noite em adoração. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração de lábios que Te amam, que invocam o Teu nome, que desejam a Tua presença. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto
derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. A presença é tão importante para nós, Espírito de Deus. A tua presença é essencial. Nós temos ouvido falar tanto em coisas que são essenciais nesse tempo. A tua presença é essencial na nossa vida. A tua presença é indispensável. Sem ela nós não podemos ter esperança. Sem ela não temos paz. Sem ela não temos alegria. Sem a tua presença, Espírito Santo, não podemos nos arrepender dos nossos pecados. Não somos lavados por aquilo que fizemos de errado. A tua presença é que nos convence. Nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. A tua presença vale mais do que os nossos bens. Vale mais do que os nossos prazeres. Vale mais do que os nossos sonhos, os nossos projetos. A tua presença vale mais do que tudo que nós temos. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Nós lançamos tudo aos teus pés nessa noite, Senhor Jesus. Tu és o amado da nossa alma. Tu és tudo que queremos esse dia.
Enche-nos a tua presença. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o teu poder. Tu és o nosso querido, nosso amado. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós te queremos, Senhor. Enche-nos com a tua presença maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra de Deus, queridos. Tirar um tempo de busca da presença do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E nessa noite é uma noite de oração. Eu quero compartilhar algo com vocês, um texto que fala exatamente sobre oração. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6. A partir do verso 9. Mateus 6,9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esse louvor, por essa palavra, por esse culto de oração que nós iniciamos. E em primeiro lugar, ó Deus, eu quero te dizer que o Senhor é bem-vindo na nossa casa, que o Senhor é bem-vindo na casa, no lar, aonde está um irmão, uma irmã, alguém conectado com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu tablet, qualquer que seja o meio, o aplicativo que ele está usando, que o Senhor possa estar assentado ao sofá, ao redor da mesa, na cabeceira da cama, mas que o Senhor tenha liberdade para estar juntamente conosco, para compartilharmos essa palavra. Abra nossa mente, abra nosso coração e nos ajude a compreender as palavras do Teu Filho Jesus nessa passagem, nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um texto que eu já preguei algumas vezes, já preguei na igreja, lá no Santa Teresa, e o que eu vou trazer para você e para mim nessa noite talvez não seja nada novo, talvez seja algo que você já estamos acostumados no nosso dia a dia, mas eu quero trazer à memória, eu quero lembrar algo importante, porque muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão complicadas e às vezes algo tão básico, tão simples, que Jesus deixou para nós, para o nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo e deixando no segundo plano. Hoje é um dia de oração, e eu penso que nos dias de hoje, eu acho que a gente nunca tem visto tantas pessoas orando e pedindo a oração. Não é verdade? E isso é algo muito bom. Nós devemos sempre lembrarmos de orar, de buscar a Deus em oração, de falar com Jesus, de falar com o Espírito Santo. Mas o que nós não podemos deixar de lado e praticar sempre no nosso dia a dia é buscar a Deus sempre em primeiro lugar. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. A justiça tem que vir em primeiro lugar. E as demais coisas Ele acrescenta. O que nós não podemos fazer, queridos, é deixar a oração, deixar Deus como o último item na nossa lista. Muitas vezes, quando nós perdemos tudo, quando perdemos a fé, quando perdemos a esperança, quando perdemos o trabalho, quando perdemos a saúde, quando perdemos qualquer que seja a nossa perda, a gente lembra de pedir um consolo e uma força em Deus. Mas que nessa noite você possamos trazer à memória que Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele é a primazia, Ele quer estar sempre em primeiro lugar. Porque Ele estando em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Ele estando em primeiro lugar, tudo fica mais fácil. Ainda que passemos por lutas, dificuldades, problemas, se Ele estiver conosco, tudo torna-se mais tranquilo, mais suave e mais leve.
aqui na palavra, Jesus ele está ensinando uma oração. Eu fico maravilhado com Jesus porque qualquer que seja a tua necessidade, qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja o teu problema, tudo que você possa estar passando, se você colocar os olhos na palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, no sermão da montanha de Mateus, você vai encontrar resposta para todas as tuas necessidades, para todos os teus problemas e para todas as suas dúvidas. E talvez eu esteja falando com você e você esteja pensando, eu preciso orar? Sim. Muitas vezes as pessoas pensam, mas por que eu preciso orar se a Bíblia fala que o Senhor conhece os meus pensamentos, que Ele conhece as minhas necessidades, que Ele sabe aquilo que eu necessito? Por que orar se Ele sabe de tudo isso? Quando eu e você oramos, nós temos intimidade, compromisso, relacionamento com Ele. É interessante notar que Deus, desde o momento em que Ele criou o homem, uma das coisas que Ele sempre quis com a sua criação é ter um relacionamento. É poder conversar. A prova disso está lá em Gênesis. No final do dia, na viração do dia, quem vinha visitar Adão no jardim para conversar com ele? O próprio Deus. E eu fico pensando, quanto tempo será que faz que eu e você não conversamos com Ele? Muitas vezes a gente olha no nosso celular e veja, puxa, faz tempo que eu não mando uma mensagem para esse meu amigo. Faz tempo que eu não ligo. Faz tempo que eu não mando uma figurinha para dizer que eu estou aqui, para marcar um café com ele quando tudo isso passar, porque no momento nós precisamos manter um distanciamento, um isolamento. E com relação a Deus, quanto tempo será que nós ficamos sem falar com Ele? Um dia, uma semana, um mês? O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você podemos orar diariamente e Ele estará o tempo todo pronto para nos ouvir. É como Davi dizia em um dos seus salmos, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está sentado no trono esperando eu e você buscarmos a presença dEle, conversarmos com Ele e no tempo certo, no momento oportuno, a própria Bíblia afirma que Ele vai se inclinar para ver qual é a minha ansiedade, qual é a minha necessidade, qual é a minha preocupação, para que Ele possa vir de encontro com aquilo que eu e você estamos precisando. Jesus ele faz esse alerta. Ele ensina em uma oração aparentemente tão pequena, tão curta, mas de uma profundidade muito grande. Raramente você vai encontrar uma pessoa que não conheça a oração do Pai Nosso. Mas se nós olharmos o texto um pouquinho antes, Jesus ele ensina essa oração porque muitas pessoas não sabiam como orar. E talvez seja essa a tua preocupação neste momento. Como eu posso te pedir para orar a Deus se talvez seja uma dificuldade, talvez você não saiba como orar. O orar nada mais é do que você conversar com Deus. Às vezes nós procuramos palavras bonitas, uma boa entonação de voz, e na verdade não é necessário tudo isso. Eu conheço pessoas, amigos pessoais meus, que passam às vezes 1 hora somente orando, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude a ser uma pessoa melhor. Me ajude a fazer mais a tua vontade, dizer sim para o Senhor e não para as coisas do mundo. E ficam 1 hora com essas simples palavras. Porque eles sentem a necessidade de ter um momento de santificação, de purificação diante de Deus. Quando você se achegar diante de Deus, você precisa ser sincero com Ele. Falar quais são as suas necessidades, quais são as suas ansiedades, aquilo que te preocupa, aquilo que te irrita, aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira do sério. Você precisa ser sincero com Deus. Porque por mais que você tente não ser, Ele nos conhece na profundidade, Ele nos conhece na nossa intimidade. E quando Jesus está ensinando este povo, numa de suas muitas parábolas e sermões e ensinamentos que Ele dava, Ele está dizendo isso, porque no versículo 5, Ele está dizendo, quando você for orar, não seja como aquelas pessoas que querem se aparecer.
Porque infelizmente na época de Jesus havia aqueles que queriam apenas aparecer. Muitas pessoas eles achavam que pelo muito orar, que por ter orações muito prolongadas, Deus iria respondê-los por conta disso. Ou, pior do que isso, achavam que se orassem nas praças, em cima dos bancos, nas sacadas das casas, eles seriam vistos pelas pessoas como alguém de oração, como alguém santo. E Deus nunca quis isso. Jesus nunca quis isso. E ele fala, essas pessoas que fazem isso, que oram de pé nas sinagogas, nas praças, eles fazem isso para serem vistos pelas pessoas, para serem vistos pelos homens. E a partir do momento que as minhas atitudes, que as minhas palavras e que a minha oração tiver como objetivo alegrar apenas a homens, é um perigo muito grande. O que Jesus está orientando é que a tua oração, que o teu momento com Deus, ele pode ser em particular. E é interessante que ele mesmo, ele já dá a receita. No versículo 6 ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto e feche a porta. Há um erro muito grande em que as pessoas pensam em que Deus está apenas na igreja. E isso é um erro. Jesus ele é tão maravilhoso, ele se preocupa tanto comigo e com você, que na sua infinita sabedoria, ele já sabia que um dia como hoje, haveriam igrejas fechadas. E se lá fosse o único lugar em que ele se relacionasse comigo e com você, em que eu pudesse conversar com ele, e ele me ouvir, e ele me abençoar, como seria da minha vida, da sua vida, em períodos como o que nós estamos vivendo hoje? O próprio Jesus está dizendo, Jesus, o próprio Deus, ele não está limitado a uma igreja física. Jesus está dizendo que ele vai estar quando você entrar no teu quarto e fechar a porta. É o que você está fazendo hoje na tua casa. Talvez você esteja ouvindo esta pregação nessa noite de dentro do seu quarto. Exatamente como Jesus orientou. Pode ter certeza absoluta. Aí dentro do teu quarto, Deus está te vendo. Talvez ninguém mais esteja vendo, talvez ninguém da sua família, nenhum amigo, nenhum vizinho. Você está isolado, com a janela fechada, com a porta fechada, mas Jesus afirma, quando você entrar, ore ao Pai em secreto, porque Ele em secreto tudo vê e Jesus garante, Ele te recompensará. Aqui Jesus dizendo, não usem de vãs repetições. Por quê? Conforme eu falei agora há pouco, as vãs repetições faziam com que as orações fossem extensas. E não tem nada errado você orar uma oração longa e prolongada para um único determinado assunto. Não é isso que eu estou dizendo. O Jesus está dizendo que quem fazia isso repetia porque queria ser visto pelos homens e tentava alcançar o favor de Deus com essas vãs repetições. Queridos, Jesus está dizendo, não façam, não se assemelhem a eles, porque o vosso Pai, Ele sabe quais são as suas necessidades. Que Deus maravilhoso esse que nós servimos. Um Deus que poderia estar preocupado com tantas outras coisas, com a criação, com as estrelas, com os animais, com a floresta, com as plantas. E Ele se preocupa com isso também, porque muitas das coisas que Ele criou foram criadas com o propósito de servir a mim e a você. Mas a preocupação maior dele, a obra-prima da criação dele, é eu e você. E ele está dizendo, a partir da oração do Pai Nosso, ele está dizendo, eu estou a uma oração de distância de você. Não é maravilhoso isso? Um Deus que vive no céu, que é Senhor absoluto de lá, que tem um trono lá, que comanda anjos,
que a Bíblia afirma que tem o controle de todas as coisas, do universo, dos homens, dos reis, dos governantes, ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. E esse mesmo Deus, Jesus diz que ele está ao alcance da minha vida e da sua vida de uma oração. De maneira bem rápida, eu quero explicar para vocês alguns pontos da oração do Pai Nosso. Jesus começa dizendo, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Olha que interessante. Deus sempre foi o Pai de Jesus. Mas aqui Jesus, ele está dividindo, ele está compartilhando o Pai dele comigo e com você. Ele fala assim: Pai Nosso. A própria vinda de Jesus, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua redenção, a sua expiação pelos meus pecados, pelos seus pecados, fez com que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E o livro de João, o Evangelho de João fala que quando eu e você aceitamos o sacrifício, os ensinamentos, tudo que Jesus fez, eu e você nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então, na pessoa de Jesus, ele se torna o nosso irmão mais velho, por adoção, e faz com que eu e você possamos ter acesso a Deus como um pai. E o próprio Jesus disse certa vez: qual é o pai que quando o filho necessita de algo, como um pão, por exemplo, vai dar a ele um pedaço de pedra? Ou se tiver vontade de comer um peixe, ele vai dar uma cobra? E Jesus disse: se nós, eu e você, sendo pessoas más, sabemos dar e fazer coisas boas pelos nossos filhos, quanto mais Deus, que quando pensou na minha e na sua necessidade, ele mandou Jesus. Então ele diz: Pai Nosso, que estás nos céus. Um Deus que mesmo estando no céu, cercado de tanta graça, de tanta glória, de tanta paz, de tanta beleza, ele é um Deus que se preocupa comigo e com você. Só que esse mesmo Pai amoroso, carinhoso, preocupado, Jesus está dizendo que o teu nome seja santificado. Eu e você precisamos nos preocupar muito quando pronunciamos o nome de Deus. Nas brincadeiras, nas piadas, no famoso humor negro, o nome de Deus, ele tem que ser santificado, ele tem que ser precioso nos meus e nos teus lábios. Santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo: venha o teu reino. Ele está dizendo que o reino de Deus, que a vontade de Deus, que toda a prosperidade, que toda a graça, que todo o milagre, que tudo de bom que há no reino de Deus possa vir e alcançar a minha e a sua vida. Mas acima de tudo, Jesus está dizendo: ainda que esse reino venha, que seja feita a sua vontade. Esse é o grande problema nosso, queridos. A gente quer que a nossa vontade seja feita a qualquer custo, a qualquer preço. Doa a quem doer, não importa se vai agradar a um e desagradar a outro. Quando eu penso nisso, irmãos, eu sempre compartilho isso com o pessoal aqui de casa, com os meus amigos. A nossa vontade, Deus ama e respeita, e Ele quer que nós realmente sejamos pessoas de vontade, que expressemos qual é ela. Mas eu e você não podemos esquecer de uma coisa muito importante: a dele sempre é melhor do que a nossa. E a dele tem que ser absoluta. Porque eu e você, nós enxergamos as coisas hoje. Deus enxerga o amanhã. Eu não consigo alcançar o amanhã. Eu posso tentar imaginar e tentar programá-lo. Mas eu não sei como ele será exatamente. Deus sabe. E às vezes ele sabe que se ele me der algo hoje, que eu estou pedindo, que é minha vontade, pode me prejudicar em muito amanhã. Ele, como um pai amoroso, querido, que se preocupa comigo, ele não vai me dar hoje, porque ele quer o meu bem-estar amanhã. Então, busque a vontade de Deus. Ela é melhor, ela é agradável, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ela é o melhor para mim e ela é o melhor para você. Seja feita a tua vontade tanto no céu
como na terra. Jesus continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ele está dizendo que, Senhor, me ajuda na minha alimentação. Isso tem muito a ver com a nossa ansiedade, com o dia de amanhã. Será que eu vou poder comprar um pão amanhã? Não. Eu li esse tempo atrás uma frase muito interessante. A ansiedade, ela não resolve o problema de amanhã e ela tira a paz do hoje. Porque eu não consigo fazer nada com ela para o amanhã. E além de tudo, ela faz com que eu não viva plenamente o dia de hoje. Isso serve para mim, que sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa e eu preciso lidar com isso. E quando eu comecei a entender e praticar e viver essa vida de fé, de confiança em Deus e em Jesus, que Ele me dará o meu pão de cada dia, tornou mais suave, mais confortável para mim viver no meu dia a dia e aguardar que o meu amanhã o Senhor vai cuidar. O Senhor vai providenciar o melhor para amanhã. Da mesma forma que o povo no deserto por 40 anos, eles tiveram pão, eles tiveram água, eles tiveram uma codorna, eles tiveram a proteção, a luz, o calor, os pés não se inchavam, as roupas não se desgastavam, a sandália não se estragava. Por quê? Porque eles tinham que viver um dia de cada vez. E acreditar e confiar que no dia seguinte Deus continuaria dando o que deu naquele dia para eles. É isso que é confiar no pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Jesus não tinha nada do que pedir perdão, porque Ele foi perfeito em tudo. Ele mesmo dizia para o povo, algum de vocês consegue me convencer de algum erro, de algum pecado, de alguma falha, de alguma negligência? E o povo não podia, porque ele não tinha pecado algum. Mas Ele orou para nos ensinar, para nos dar exemplo. Eu e você, nós pecamos. Eu costumo perguntar, brincando para meus alunos na EMETA, quem não pecou hoje? Quem não pecou nos últimos 60 minutos? Quem não pecou nos últimos 5 minutos? E mesmo que seja 5 minutos, a gente fica preocupado e pensando, será que realmente eu não pequei nos últimos 5 minutos? Jesus está dizendo, peça perdão a Deus pelos teus erros, pelas tuas falhas. Mas também, o versículo continua, que eu e você, nós temos que ter um compromisso de perdoar as pessoas que têm nos ofendido. Ele está dizendo, perdoe as nossas dívidas, da mesma forma como nós perdoamos a quem nos deve. Nós queremos muitas vezes que Deus nos perdoe de erros, de falha, de uma negligência, mas quando alguém comete uma afronta contra nós não queremos perdoar. Nós precisamos entender que da mesma forma como Deus nos perdoa, nós também precisamos liberar o perdão àquele que nos ofende. E uma coisa que eu aprendi e é muito maravilhoso e eu quero ensinar você. O perdão, ele é muito melhor para quem libera do que para quem o recebe. Tira isso, joga fora, deixa de lado. Libera. Para que você tenha uma vida muito mais plena e abundante diante de Deus. E ele encerra, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que interessante, Jesus não está dizendo, Senhor, nos livre da tentação. Porque a tentação, e todas as vezes que a Bíblia fala sobre tentação, geralmente é nos inclinando para fazer alguma coisa errada que vai desagradar a Deus, aos princípios, aos valores que Deus tanto rege sobre a nossa vida. Geralmente a tentação na Bíblia ela está relacionada com uma atitude que o diabo lança contra a nossa vida para que nós venhamos a cair nela e dessa forma nós estejamos desagradando a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Não nos deixe cair. Que sejamos sóbrios, que sejamos vigilantes, que sejamos atentos. Porque a Bíblia fala que o diabo, nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, lançando flechas, lançando pensamentos impuros, lançando situações para nos fazer cair em tentação. Sofrer tentação por si só não é pecado. Cair nela, sim. Mas sempre quando ela vier, Deus dará a mim e a você uma saída, um escape, uma possibilidade de escapar sem cair nela. É possível.
Ah, eu sou fraco. Busque força em Deus. Ah, eu não consigo. Consegue. Busque forças em Deus. Busque forças em Jesus. Peça ao Espírito Santo te ajudar. E ele encerra dizendo: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino de Deus, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, hoje, amanhã e para sempre. Que nessa noite você possa tirar um tempo de oração com a tua casa e com a tua família. Você que é pai, você que é mãe, que está com teus filhos próximos de você, ore sobre eles. Você é autoridade espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família. Ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu esposo. Tire um momento para orar, cada um individual no seu canto, depois orem juntos, uns pelos outros. Façam como nós fazemos aqui em casa, caminhem pela casa. Homem, mulher, chefe da sua casa, coloque as mãos sobre os umbrais da sua casa, repreenda o devorador, repreenda o anjo da morte, repreenda espíritos de inveja, qualquer que o Espírito Santo vai colocar na sua mente, no seu coração, o que você deve orar pela tua casa e pela tua família. Assim como Jesus está orando pelo pão nosso, que Ele possa te alimentar com o pão físico, mas também com o alimento espiritual, que o teu corpo, que a tua alma, que o teu espírito sejam saciados nesse período de oração. Ore pelas autoridades. Ore para aquelas pessoas que regem o nosso município, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Ore pelas nações. Ore pelos missionários. Ore pelas pessoas que estão nesse momento, gostariam de estar na sua casa, com a sua família, mas tem que estar em um isolamento, em um hospital, talvez entubado, necessitando de um aparelho, talvez em algum lugar esteja numa fila de espera esperando um medicamento, um aparelho, e você está na sua casa com saúde, com a sua família. Agradeça a Deus por isso. Nessas poucas palavras, olhe quantos motivos nós aqui já mencionamos que você pode orar e agradecer a Deus. Você que está ouvindo essa pregação, você está encerrando um dia. Talvez muitos não tiveram nem a chance de começar esse dia. Perderam alguém nesse dia, ou perderam a sua vida nesse dia. E você está ouvindo essa pregação porque você encerrou um dia na presença de Deus. São muitos motivos. Mas basicamente, ore a Deus. Busque a presença dEle. Quanto tempo tudo vai durar? Quanto tempo vai levar para passar? Eu não tenho essa resposta. Mas uma coisa eu sei. Peça para que Deus caminhe junto contigo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E por mais que a caminhada possa ser dura, possa ser difícil, Ele vai caminhar com você. Ele vai te dar todas as condições necessárias para você sair como um vencedor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelos cânticos, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo na nossa casa e no nosso lar. Que a partir desse momento, Pai, quando nós encerramos esta live, que cada irmão, que cada irmã, que cada jovem, cada criança, cada adolescente que ouviu a esta pregação, possa ter um momento contigo, eu não sei de quanto tempo, 5, 10, meia hora, 1 hora. É um momento entre eles e o Senhor. Visita cada casa, visita cada lar, entra no quarto junto com eles. Ajuda cada um deles nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Ensina eles a ter esse momento de oração contigo. Que eles possam falar e ter a certeza que estão sendo ouvidos por Ti. Que eles possam descansar em Ti, na Tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Que eles possam ter a certeza de que eles não estão sozinhos. Porque o próprio Jesus disse que quando voltasse para o Pai, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coloca no coração deles essa certeza de que Tu és um Deus que nunca abandonou e nunca irá abandonar os Seus filhos, os Seus servos, aquele a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor tem uma aliança. Cuida deles, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a tua casa e a tua família, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Amém.